Olá! No programa de hoje, vou falar um pouco mais sobre a Lei Paulo Gustavo, que está em processo de regulamentação e vai beneficiar todos os estados e municípios brasileiros. Vou te trazer informações de como está a mobilização da comunidade cultural de Cachoeira do Sul para garantir a vinda desses recursos e como você pode participar. Eu já fiz um programa falando sobre as leis Paulo Gustavo e Aldir Blanc II. No momento, a pauta mais urgente é a Paulo Gustavo, que precisa ser executada ainda em 2023. Antes de tudo, o programa de hoje também é um convite. Um convite para a comunidade cultural de Cachoeira do Sul se mobilizar e participar das ações que vão garantir a vinda dos recursos da Lei Paulo Gustavo para a cidade. Essa lei será uma grande oportunidade para que possamos entender melhor a importância de uma política cultural local efetiva e a importância ainda maior da participação social nas decisões que a envolvem. Uma das principais ações para garantir os recursos é a realização de oitivas, ou seja, reuniões, audiências públicas, assembleias ou qualquer outro formato de encontros públicos para discutir e elaborar o plano de ação do município que vai orientar como os recursos serão usados e distribuídos. E isso é uma obrigatoriedade. Sem as oitivas, o plano enviado pelo município pode não ser validado, pois a construção deve ser com a sociedade civil. E aí entra a sua parte, fazedor e fazedora de cultura. A Lei Paulo Gustavo conta com 5 categorias de investimentos. 1. Apoio à produção audiovisual com maior valor, já que os recursos aportados vêm de valores que estavam parados no superávit financeiro do Fundo Nacional de Cultura e do Fundo Setorial do Audiovisual. 2. Apoio às salas de cinema. 3. Capacitação, formação e qualificação no audiovisual, apoio a cineclubes e festivais e mostras. 4. Micro e pequenas empresas do setor audiovisual, VOD, licenciamento para TVs públicas e distribuição. E 5. Apoio às demais áreas da cultura, que não o audiovisual, com o segundo maior valor entre essas categorias. Ou seja, para além de editais de produção, temos muitas outras propostas de estruturação, capacitação, profissionalização do setor cultural, priorizando o segmento audiovisual, mas que irá favorecer todos os segmentos. Para Cachoeira do Sul, isso pode ser um momento histórico, já que durante décadas a comunidade cultural não se unia para uma ação coletiva de construção política. Mesmo que seja pontualmente por conta da possibilidade de vir um grande volume de recursos e que isso atrai e gera ânimos até mesmo em entidades e pessoas que não são do setor cultural, não deixa de ser a maior oportunidade da última década para se discutir, repensar, atualizar e propor uma evolução de fato no setor cultural. A forma como se faz a gestão da política cultural e até mesmo os perfis de quem vem ocupando os espaços de decisões, seja na Secretaria de Cultura ou no Conselho de Políticas Culturais, torcendo até para que surjam novas lideranças e gestores da própria comunidade cultural, garantindo assim uma verdadeira representatividade. A Lei Paulo Gustavo é uma construção coletiva, nacional, que vem acontecendo desde 2021, após o falecimento do ator e humorista Paulo Gustavo, devido a complicações da Covid. E ela vem caminhando em paralelo à Lei Aldir Blanc. Sendo assim, é uma lei emergencial, mas que parte de uma evolução, por assim dizer, da Aldir Blanc, a partir das avaliações dos problemas e fragilidades que ocorreram, e por isso abrange também o fortalecimento da política cultural local, os sistemas de cultura e a participação social. Assim, colocou Dinorara Araújo, membro do Comitê Estadual Paulo Gustavo, na primeira oitiva chamada pela comunidade cultural no dia 13 de fevereiro.
Uma coisa que fica muito cristalina é que nós temos que avançar do ponto de vista da democratização desses recursos. Porque a Lei Aldir Blanc, ela não trazia consigo várias coisas que a Lei Paulo Gustavo traz no texto. Então, muitas coisas nós tivemos que construir e nem sempre nós conseguimos. Mas agora a gente tem que fazer um super esforço para que os recursos cheguem na ponta e que a gente faça democratização da cultura com esses recursos, que é muito dinheiro, né? Um dos ganhos políticos com a Lei Paulo Gustavo é a criação da regra que prevê que sempre que houver calamidades ou pandemias que afetarem o setor cultural, as ações emergenciais direcionadas ao setor não terão as regras fiscais como obstáculo, ou seja, não serão computadas na meta de resultado primário e nem no teto de gastos. Mas, sem dúvida, o maior ganho político é a participação social. As administrações estaduais, distrital e municipais têm obrigação de promoção de discussão e consulta junto à sociedade civil sobre os parâmetros de regulamentos, editais, chamadas públicas, prêmios ou quaisquer outras formas de seleção pública. Os meios para cumprimento da oitiva com a sociedade civil são conselhos, fóruns direcionados às diferentes linguagens artísticas e áreas culturais, audiências públicas, consultas públicas, sessões públicas e reuniões técnicas com potenciais interessados. Atentar para que se deve garantir a adoção de medidas que garantam a transparência e a impessoalidade nas oitivas. Outro ponto importante são as ações afirmativas. Há na lei a obrigação de ações afirmativas para mulheres, população negra e culturas afro-brasileiras, povos indígenas, povos tradicionais, quilombolas e povos nômades, pessoas do segmento LGBTQIPNA+, pessoas com deficiência e outras ditas minorias. Para sua implementação, podem ser previstos critérios diferenciados de pontuação, ou por meio de cotas, de editais específicos, ou qualquer outro meio que garanta a participação e o protagonismo desses grupos. Essa organização deve se dar de acordo com a realidade local, conforme a organização social do grupo e a legislação aplicável. Isso porque a lei foi pensada para que chegue de fato na ponta dos fazedores e das fazedoras culturais, que foi o grupo social e econômico mais prejudicado com a pandemia, tendo seus trabalhos e rendas 100% paralisadas. Até o momento, em Cachoeira do Sul, foram realizadas 2 oitivas chamadas pela comunidade cultural. A próxima, já com chamada pela Secretaria Municipal de Cultura, será no dia 27 de fevereiro, às 6 da tarde, no auditório da Casa de Cultura Paulo Salzano Vieira da Cunha. Faça parte dessa construção, faça a sua parte. Vamos fortalecer a cultura e garantir recursos e orçamentos para viabilizar a cadeia produtiva da cultura e seus benefícios para a economia da cidade como um todo. Até a próxima!